Doutora Virgínia, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra imensa. E a obstetrícia é uma das minhas grandes paixões, então, com certeza, eu vou adorar a sua aula. Obrigada mesmo. Sei que está super corrido com várias webinars e obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para essa conversa. Obrigada a você, Laira, pelo convite, pela sua iniciativa. Esses webinários estão sendo fantásticos, a gente aprende muito, somente gente muitos amigos, né, que a gente encontra, que eu acho que isso é fantástico. Hora que você quiser, a gente começa, tá? Porque eu acho que... Pode ficar à vontade para começar. Então, tá bom. Então, nós vamos falar, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a sua tela, os demais estão com o microfone desligado, só para não dar interferência, mas quem quiser fazer alguma pergunta, ou escreve no chat, ou levanta a mãozinha que eu dou a palavra. Então, nós vamos falar sobre a etiopatogenia e prevenção das lesões do assoalho pélvico no parto vaginal. Eu sou responsável por um setor de reconstrução pélvica do Hospital Heliópolis, aqui em São Paulo, que tem um serviço de residência médica. Sou membro da diretoria da Associação Latino-Americana de Piso Pélvico e da Sociedade Brasileira de Uroginecologia. O que a gente tem que pensar é que as disfunções do assoalho pélvico, em vez de falar lesão, eu vou falar disfunção, porque é um termo que é um pouquinho mais adequado. Elas podem causar prolapsos, incontinência urinária ou incontinência fecal. E essas alterações se mantêm frequentes, apesar dos avanços médicos. 1 em cada 3 mulheres no mundo tem algum tipo de disfunção do assoalho pélvico, 60% das mulheres acima dos 60 anos, e hoje, com o aumento da expectativa de vida, existe um aumento por demanda por cirurgias, tem uma importância muito grande na prevenção, isso em saúde pública. E tem um trabalho mostrando que em 2050 nós teremos um aumento por causa da expectativa de vida dessas pacientes de até 50% no número de cirurgias, que é o que eu falo sempre para as pessoas mais jovens, que hoje é um bom negócio fazer urogeniculologia, porque vai ter muito trabalho futuramente. Esse trabalho é um trabalho histórico de 98, que eu acho também muito interessante mostrar, que ele fala sobre as disfunções do assoalho pélvico, a etiopatogenia, divide em fatores predisponentes, iniciantes, promotores e descompensadores. Então, é um trabalho que tem muito tempo, e o interessante disso é que, nesta época, ele faz essa divisão, onde tem uma importância muito grande parto e gestações como iniciantes e a idade como descompensadores. Depois de muito tempo, né, em 2011, o Peter Sand, ele fala sobre a relação entre parto e disfunções de assoalho pélvico, mostrando esse gráfico que existe uma relação que ela é diretamente proporcional entre o número de partos e o prolapso, mas não tem esse mesmo tipo de relação em relação à incontinência urinária, sendo que o primeiro parto é o parto que mais causa incontinência urinária, e depois disso ela se mantém mais ou menos constante. Isso mostra uma etiologia multifatorial das lesões do assoalho pélvico. Isso vai ser muito importante no entendimento que nós vamos ter durante essa apresentação, em que tipo de lesão que cada paciente tem durante o parto. Esse mesmo trabalho, diferente do trabalho do BAMP, então ele divide em fatores genéticos e ambientais e fatores obstétricos, e destrincha o fator obstétrico em paridade, parto vaginal, óbvio, partos instrumentais, episiotomia, o peso do bebê, indução, duração da expulsão, anestesia ou não, apresentação fetal, posição e força durante o trabalho de parto, sendo que cada fator desses pode ter uma alteração no desencadeamento dessas disfunções do assoalho pélvico. Quando nós pensamos em anatomia e função, a função do assoalho pélvico é um armazenamento e eliminação adequado de fezes e urina, que não tenha prolapso, que tenha uma relação sexual satisfatória e sem dor.
E para isso, nós temos que ter não só a anatomia, como a função adequada. E a musculatura do levantador do ânus, ela tem essa prerrogativa que ela tem vetores de contração. Cada musculatura, cada parte dessa musculatura tem uma determinada função, sendo que a maior parte da musculatura do levantador do ânus, quando se contrai, levanta o ânus, como o próprio nome diz, mas parte dela, quando se contrai, fecha o hiato urogenital. Essa é uma visão lateral, mostrando os vetores de forma lateral. Nós temos vetores de contração do assoalho pélvico antero-posteriores, superinferiores e laterais, para que haja uma função adequada desse assoalho pélvico. Se nós pensarmos em prolapsos, nós vamos tratar dessa lesão. O Delancey faz uma comparação com esportistas, comparando as lesões do assoalho pélvico com as lesões que as jogadoras de futebol têm nos Estados Unidos. Então, se soubéssemos que 10% de 3 milhões de mulheres saudáveis estão sofrendo lesões que necessitam de uma futura cirurgia, uma campanha nacional deveria ser iniciada para impedir essas lesões. Então, o que acontece no parto? Que lesão que ocorre durante o parto, que se mantém dormente, que leva ao prolapso futuramente. Qual é o processo dessa lesão? Lesão de nervos, é uma compressão muscular, ruptura muscular ou ruptura do tecido conjuntivo. Então, o que o Delancey mostra? Ele faz a comparação dessas duas pacientes, uma com prolapso e uma sem prolapso, mostrando o corpo perineal de cada uma delas, tem mais ou menos a mesma medida, e o que muda é o hiato genital. Então, vem que essa paciente sem prolapso tem 2 centímetros, na paciente com prolapso é mais do que o dobro, quase 3 vezes o tamanho. E qual que é a conclusão? É que o corpo perineal, que tem existe um conceito de que a lesão do corpo perineal, fechando o hiato genital, que vai melhorar esse prolapso, o corpo perineal ele não está lesado, ele está baixo. E o que mantém o corpo perineal no seu lugar é a musculatura do levantador do ânus, principalmente essa parte do bulbo retal. Então, as causas de lesão do levantador do ânus durante o parto, segundo os trabalhos do Delancey, são por ruptura muscular, não por denervação, nem por compressão muscular, nem tampouco por ruptura de fáscias. Isto é uma teoria dele que ele mostra com os exames de ressonância magnética. Isso aqui é uma coisa importante, olha. O bulbo retal ele tem uma diferença com o resto do levantador do ânus de até 60 graus. Então, aí nós conseguimos entender o vetor de contração e como que essa paciente, quando ela tem a contração do levantador do ânus, ela levanta o ânus, e quando tem a contração do bulbo retal, ela tem um fechamento do hiato genital. E isso daqui, olha, mostra... Tá? Vocês escutaram o áudio do vídeo, Laira? Não. Não? Então eu vou falar, então eu vou explicar. Isso é o seguinte, se uma paciente que tem uma avulsão de musculatura, então se ela tem uma avulsão da musculatura, ela não tem uma lesão de fáscia e nem de outra estrutura. Não adianta nós corrigirmos essa estrutura. A musculatura, vocês podem perceber que passa a tuberosidade isquiática da paciente, então que ela tem uma lesão de musculatura. Não é uma lesão nem de fáscia e nem de ligamentos. Isso daqui, isso explica uma parte das pacientes que têm prolapso. A maior distensão na hora do parto ocorre nessa posição, na posição póstero-medial do bulbo retal, e a taxa de distensão ela chega a 3,26 vezes
3,5 vezes quase, o final do segundo período ultrapassa essa 3,5 vezes, é o ponto que ela teria o seu ponto de ruptura. Imagine da não grávida, tá? Isso é uma simulação numérica, tá? Que a gente pode ver aonde tem esse verdinho aqui, que é onde tem a maior extensão. Isso é importante que a gente saiba na hora de fazer a prevenção da lesão. Então, se nós analisarmos uma ressonância, com ressonância da musculatura do levantador do ânus, da nulípora, da multípara assintomática e da multípara com prolapso, a grande diferença que tem, dá uma olhada nessa paciente aqui, olha, que ela tem um fiapinho de musculatura só. A multípara assintomática, apesar dela ter uma musculatura mais frágil, ela mantém essa musculatura. E a nulípara, ela permanece com a musculatura do levantador do ânus toda íntegra. E isso é interessante porque a imagem que nós temos da forma do levantador do ânus é bem diferente do que a gente sempre aprendeu nos livros de anatomia. Tem prolongamentos superiores, tem prolongamentos inferiores, prolongamentos laterais. Aqui seria a inserção perto da musculatura do músculo obturatório, tá? E aqui o longitudinal do ânus mesmo. Então, segundo essa teoria do Delancey, os defeitos no levantador do ânus, a relação deles com o prolapso, existe uma relação direta do grau de lesão com o grau de prolapso, principalmente da posição pulbo-visceral do pulbo retal, e explica mais ou menos 70% dos casos de prolapso, mas não explica outros. Aí que a gente pensa em lesão de fáscia e ligamento. O que a teoria integral fala, a teoria integral de Petrus? Ela relaciona que os prolapsos e sintomas têm a mesma origem, que seria a lesão dos tecidos que conectam a musculatura aos órgãos pélvicos, que seriam as fáscias e os ligamentos. Esse trabalho é uma simulação numérica do impacto do parto nos ligamentos uterossacros, aqui em verdinho, tá vendo? Ó, o ligamento, e para uma cabeça média, ou seja, um bebê que tem mais ou menos 3,5 kg, os ligamentos uterossacros sofrem uma deformação de 30%. E nós vimos na aula do Dr. Ricardo a importância que tem esse estiramento dos ligamentos uterossacros, como que essa estrutura é complexa e como essa alteração pode causar um prolapso depois. Esse slide, o Dr. Hélio Reto, que me forneceu, que eu acho fantástico, que é outra teoria também, que a gente tem lesão das fáscias, então a fáscia se rompe no anel pericervical e causa esse tipo de alteração. Então, vocês podem ver que essa paciente não tem uma lesão da parte posterior. Ops, vou voltar aqui. Então, aqui, olha, no exame, somente a parte anterior, tá vendo? Que vem lá de cima, a fáscia soltou, e aqui a gente pode ver intraoperatório a fáscia que soltou, tá? E o ponto de transição dela aqui em cima tem que ser reinserido lá no anel pericervical. E do lado da parte posterior da fáscia retovaginal, a mesma coisa. Então, aqui, olha, parte anterior não tem um prolapso, na posterior, essa paciente tem uma lesão muito grande. E no intraoperatório, o que a gente pode ver é onde está a fáscia, e a gente acha essa fáscia e reinsere novamente também lá em cima de onde ela se soltou no anel pericervical. Por causa dessas discussões todas, então, o Delorme e o Cosson, um grupo deles, fizeram uma revisão entre as várias teorias sobre anatomia funcional do assoalho pélvico. E eles chegaram à conclusão de que as teorias de Petrus e Delancey se complementam, que seria possível, com esse conhecimento, fazer um modelo tridimensional com as propriedades mecânicas de cada estrutura anatômica do assoalho pélvico para melhor compreensão de técnicas cirúrgicas e de prevenção também durante o parto. E esse desenho é um desenho que eu gosto muito, que é do Delancey também, que chama Hole versus Hole, que seria um buraco
versus o todo, onde ele põe um ginecologista em cima do útero, um coloprocto no intestino e um urologista na bexiga, dizendo que cada um tem o seu próprio buraco, quando nós deveríamos ver a pelve como uma unidade. Falando em nervos, quando foi feito esse estudo aqui com eletromiografia, 80% de primíparas tinham denervação parcial de fibras do pudendo, a grande maioria recupera em 6 meses, o parto normal, principalmente o primeiro, é o maior fator de risco para a ocorrência dessas alterações. E se o parto vaginal causa tantas lesões assim, o parto cesárea seria a solução, então, para essas pacientes? Se a gente for analisar a cesárea como panaceia para a prevenção de disfunção de assoalho pélvico, primeiro que nós deveríamos fazer muita cesárea para fazer essa prevenção, que não teria no menor cabimento do risco que a gente tem de fazer um parto cirúrgico para fazer prevenção de uma lesão que acontece em 30% das pacientes. E foram separadas nesse trabalho 5 grupos de 50 casos cada um, de nulíparas, que era o grupo controle, parto vaginal, o outro parto vaginal, cesárea e uma segunda cesárea. Foram avaliadas medidas de incontinência, medidas perineométricas e questionário de qualidade de vida. A conclusão foi que a força muscular no grupo parto, qualquer um, era menor do que no grupo controle. A gravidez tem uma diminuição da força da musculatura, independente do modo do parto, e a incontinência urinária de esforço é mais relacionada ao parto vaginal. Esse outro trabalho, mostrando também pacientes fazendo função de musculatura pélvica, com parto vaginal e cesárea, avaliados essas pacientes com 20, 36 semanas de gravidez, depois 14 semanas e 1 ano depois do parto. Foram avaliadas também medidas perineométricas e a conclusão do trabalho é que a função contrátil nesse trabalho aumenta durante a gravidez, diminui depois do parto e se recupera depois de 1 ano, independente do modo de parto. Quando avaliado, isso é uma avaliação objetiva, comparando o parto vaginal com o parto via alta, avaliando o ultrassom 3D, uma revisão sistemática. No parto vaginal, tem mais lesão do levantador do ânus, mais defeitos do pubo retal, maior mobilidade uretral e maior área do hiato. Isso foi a conclusão desse estudo com ultrassom. De 155 artigos, somente 6 foram incluídos. Então, a gente vê também os vieses que tem nessas revisões. E o impacto da gravidez com avaliações objetivas também. A gravidez tem um aumento na mobilidade uretral, tem uma ação, a gravidez independente do parto, uma descida da junção uretrovesical, prolapso. Se nós avaliarmos uma grávida, esse prolapso aqui é a avaliação do POPQ. Então, uma grávida em final de gravidez, só às vezes ela tem um prolapso que seria funcional, mas ele entra aqui como prolapso, uma resistência uretral diminuída, diminuição da força de contração. E o parto, principalmente o primeiro, tem o aumento da descida da junção, dano do elevador do ânus e oásis, que é a lesão do esfíncter anal. A maioria se recupera depois de 1 ano, a cesárea não protege, principalmente para incontinência urinária de esforço. Essa revisão, o interessante desse trabalho é que se a gente avaliar as disfunções do assoalho pélvico, o que nós temos de evidência e o que a gente tem que pensar, quais são as implicações para pesquisas futuras. Então, não existem estudos controlados. Se nós formos pensar em fazer um estudo controlado, duplo cego, por exemplo, randomizado entre epísio ou não dá para a gente comparar, só se fosse com gêmeas idênticas, porque a bacia é diferente, o trabalho de parto é diferente, posição é diferente, o bebê é diferente. Então, a gente, apesar da falta de estudos controlados, a literatura confirma o parto vaginal como principal agente etiológico dessas disfunções. Cada elemento, nós não sabemos a sua função exata dentro de um parto, e o desafio é a gente estabelecer o papel da predisposição genética para cada paciente e individualizar cada paciente. Foi resultado dessa revisão, que é bem interessante.
Então, concluindo, esse desenho é um desenho do Leonardo da Vinci, onde ele mostra um útero gravídico, e é muito interessante porque nessa época ele só podia fazer estudo de anatomia se ele violasse cadáveres, porque era proibido fazer estudo de anatomia. E o que ele mostra aqui é um útero com um bebezinho sentado, provavelmente é um pélvico, que se é um cadáver já devia estar lá dentro do útero da mãe, que ela deve ter morrido durante o parto. As lesões do assoalho pélvico, então, são um fiasco da natureza? De um ponto de vista evolucionário, é difícil de aceitar que o papel mais importante do ser humano, da mulher, que é a procriação, envolva o sacrifício da sua própria saúde. Então, nós vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer um pouquinho de filosofia. No Gênesis, na Bíblia, está escrito, né, quando estava Adão e Eva no paraíso, está escrito: podes comer do fruto de todas as árvores, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque falou para a mulher: se comer, multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores. Por que será que a hora que você tem o conhecimento, ou seja, da ciência do bem e do mal, vai aumentar a dor do parto da mulher? Porque se nós avaliarmos o que significa o conhecimento, quando nós nos transformamos em seres racionais, bípedes, além de nos tornarmos bípedes, o nosso cérebro aumentou. Então, nós nos tornamos bípedes, que deu uma alteração. A pelve do primata tem um tipo de angulação e a pelve humana um outro tipo de angulação. O fechamento da síntese púbica, nossa mudança de posição e com o aumento do cérebro, tudo isso provavelmente inviabilizaria o nascimento de um bebê, né, se nós pensarmos. Então, o que acontecia antes com a macaquinha, quando ela entrava em trabalho de parto, ela se afastava de todo mundo para ficar longe dos predadores, e ela tinha o bebê sozinha, porque a pelve dela é muito grande e não tinha uma coisa que nós temos hoje, que é isto. Esta antropóloga, ela achou uma bacia de Australopiteco, que provavelmente essa mudança que teve na bacia, uma simples rotação, pode ter introduzido um tipo de dificuldade nos partos que nenhuma outra espécie até então enfrentara. Então, baseado nesse bipedalismo e nessa mudança, a rotação começou a criar dificuldade no parto. Então, o bebê não saía mais que nem a macaquinha, que tinha uma saída mais tranquila sem ter essa rotação. Então, esta rotação criou dificuldade, fazendo com que as mulheres necessitassem de ajuda para parir. Foi que, começando em várias culturas, em várias épocas do mundo, o papel de pessoas ajudando a mulher a parir. O papel hoje do obstetra, da enfermeira, da parteira, quem esteja junto. E as mudanças morfológicas durante a gravidez é a única mamífera que carrega a gestação em posição ereta completa, acentuando o peso do feto sobre seu piso pélvico, além do tipo de parto, e isso daqui, a proporção entre o peso da mulher, da mãe, e o peso da cria, vejam que do bebê de mais ou menos 6%, e quem tem 6% são antílopes, perto disso, tá vendo? Olha, o nu, que parece um boizinho da África, e o resto é tudo muito mais baixo. Então, o leão, por exemplo, é 0,7, o urso polar 0,1. A proporção entre o humano e a sua cria é muito grande, equivalendo somente aos quadrúpedes. A Trótula de Salerno, no século XI, ela era uma estudante de medicina dentro da Faculdade de Salerno, na Itália, e ela descreveu o uso de opiáceos para aliviar as dores do parto. E essa prática foi totalmente contra os ensinamentos da igreja, que determinava, como eu disse para vocês, que as mulheres deviam sofrer as dores do parto sem nenhum alívio. A coitada foi expulsa da faculdade. E isso século XI. No século XXI, saiu um artigo no The Guardian, em inglês, falando que a obsessão com o parto natural é outra maneira de julgar a mulher. Nós temos que avaliar muito bem se a gente não está fazendo a mesma coisa. Então, falando sobre a cesárea pode ser protetiva ou não,
que é o resumo de tudo isso que eu falei para vocês, a ansiedade em diminuir a cesárea está aumentando a qualidade de vida dos pacientes. Quem tem incontinência urinária, incontinência fecal, pós-parto traumático está satisfeita. E a cesárea também não é um demônio. A gente não pode ver a cesárea de uma forma tão ruim. Quem está muito acostumado a fazer acha muito fácil, quem não está acostumado a fazer acha difícil. Isso é um viés também que existe em alguns centros de estudo. Portanto, como nós podemos prevenir essas lesões todas que as pacientes têm durante o parto? Como nós podemos manter essa musculatura de uma forma adequada e de uma forma íntegra? Então, as lesões do assoalho pélvico podem causar, como nós dissemos, incontinência urinária, prolapsos e incontinência fecal. Quais são as prioridades que nós temos na sala do parto, comparando com as cirurgias que nós fazemos hoje? Então, o grande medo da maioria dos obstetras na sala do parto é o oásis, a lesão do esfíncter anal. E depois, incontinência urinária e prolapso, quase não se pensa muito nisso. E hoje, nos Estados Unidos, por ano, são realizadas 200 mil cirurgias para prolapso, 120 mil cirurgias para incontinência urinária e 10 mil para incontinência fecal. Então, alguns autores acham que nós deveríamos, na hora do parto, dar mais importância para a prevenção de prolapso do que para a incontinência fecal. Falando sobre incontinência urinária na gestação. A prevalência de até 41% durante a gravidez aumenta com a idade gestacional e é o principal fator de risco para a incontinência urinária de esforço no pós-parto, independente do tipo de parto. E a prevenção de incontinência urinária durante gravidez e parto, que nós temos hoje de nível A de evidência, é treinamento da musculatura do assoalho pélvico pré e pós-parto. Essa é a melhor prevenção que nós podemos fazer para a paciente em relação à incontinência urinária. O oásis, que é a lesão do esfíncter anal, é o pior trauma perineal no parto, porque imagine uma paciente que sai do parto, onde a família toda está feliz com a chegada de um bebê e ela sai com fezes pela vagina, com uma depressão, isso é muito comum, a paciente não quer ver o bebê, ela não quer chegar perto da família, porque ela se sente muito mal, ela tem um isolamento dentro da própria casa dela. Ela não tem isolamento fora, como a incontinência urinária, mas dentro da casa dela ela quer se afastar. Acontecem até 14% dos partos vaginais. O principal fator de risco para a incontinência fecal é a lesão do esfíncter anal e o grau de incontinência fecal é relacionado com o grau do trauma perineal. E isso aqui é uma coisa importante. Hoje, nós temos um aumento da incidência global de lesão de esfíncter anal. Por aumento no diagnóstico ou mudança na prática obstétrica? Essa é a dúvida que a gente tem. Os fatores de risco do oásis é o parto instrumental, segundo estágio prolongado, a expulsão, nuligesto, ou seja, o primeiro parto é o parto mais danoso, o RN com mais de 4 quilos, occipito sacra, um corpo perineal menor que 2,5 cm. Isso aqui é uma coisa importante também, a incidência de incontinência anal, se você faz o diagnóstico e faz o reparo, é de quase 40%. Então, isso é uma analogia que nós fazemos também, o hands-off, o hands-on, o hands-poison, não sei por aí, mas no Brasil está muito na moda hoje, que as pacientes não querem que ninguém ponha a mão. Então, esse hands-off aumentou muito o oásis e diminuiu muito a episiotomia no Brasil e no mundo. O DITS, ele mostrou um aumento na incidência mundial de lesão de esfíncter anal, principalmente de segundo grau. 50% das pacientes, elas iniciam sintomas até 6 anos depois do parto. Então, não é uma alteração que se sente na hora do parto. Primeiro parto é o mais danoso e o oásis é o fator de risco modificável para a incontinência fecal e o fórceps é o fator de risco modificável para o oásis. E evitar a lesão do esfíncter anal é o maior e o mais importante fator para a gente prevenir a incontinência fecal. Se nós
fizemos o diagnóstico, fizemos o tratamento adequado, essa paciente tem 40% de chance de apresentar incontinência anal. Então, evitar a lesão é muito importante. E esse trabalho mostra uma comparação de continência fecal 20 anos depois de um parto somente. Então, mostrou um índice de 14,5 depois de parto normal e 10,6 depois de cesárea, mostrando uma diferença, 22% com laceração e 13% sem laceração, mostrando também uma diferença muito grande, mas igual de paciente com parto normal, com episiotomia e com cesárea, de mais ou menos 10%. Então, quando nós pensamos em prevenção de incontinência fecal, nós temos que evitar o oásis, evitar a lesão do esfíncter anal. Como? Com manobras de proteção e episiotomia e tratando o oásis, que isso é motivo para uma outra aula. Então, as manobras de proteção, a maior taxa de distensão ocorre nessa porção aqui, que nós já vimos, póstero-medial do bulbo retal, tá? E as manobras de proteção, elas diminuem muito a lesão do esfíncter anal. Como é que começou isso? O Dr. Abdul Sultan, da Royal College de Londres, junto com a Hamilton Carr, eles viram que em 2004 a Agência Nacional de Saúde da Noruega percebeu um aumento nas taxas de oásis. Fizeram um programa nacional para diminuir o oásis e conseguiram. O Sultan chamou técnicos noruegueses para treinar médicos de obstetrícia na Inglaterra. Com 11 mil partos vaginais, fizeram uma diminuição de 23% oásis e de maiores lesões em 71%. É um número muito grande. Então, o que é a manobra de Hittingen? Manobra de Hittingen é um desprendimento lento, com um apoio perineal, e a hora que o bebê está saindo, a gente pede para a paciente parar de fazer força, segura a cabeça e o dedo médio fica embaixo, apoiando aqui, onde ele mostrou aqui, olha, fica apoiando e a cabeça tem um desprendimento lento. Né? A hora que a paciente para de fazer força, um desprendimento lento, segurando embaixo, e quando vai, aqui é um molde, lógico, e quando vai soltar o ombro, a mesma coisa. Continua fazendo o apoio perineal para que não haja uma lesão dessa musculatura, com desprendimento bem lento e a paciente sem fazer força. Então, esse trabalho conseguiu, nas manobras de proteção com hands-on, né, que seria você ajudando a paciente, diminuiu 50% o número de oásis. O que mudou, que isso foi um viés também, a epídio por parteiras difere muito de epídio por médicos, porque as parteiras, as enfermeiras, fazem menos epídio do que os médicos fazem epídio demais. O que é episiotomia? Esse trabalho foi um trabalho, em 2009, que esse trabalho criou uma grande celeuma. Foi comparado a episiotomia restritiva com de rotina, chegou à conclusão de que depois a restritiva tinha menos trauma posterior, menos sutura, menores complicações pós-operatórias, maior trauma anterior, só que só 8 estudos foram incluídos. Logo depois não, um pouquinho depois, foi feito um outro trabalho também com oásis e episiotomia. Se incluiu 16 estudos com 7 meta-análises não randomizados, como eu falei, não é possível, com uma diminuição de quase 70% de lesão de esfíncter anal. Então, por que a episiotomia tem tanta celeuma, tanta dúvida e tanta discussão? O que é episiotomia? Quando nós avaliamos episiotomia, existem 7 técnicas descritas. A mais comum é a 1 e a 4. Porém, quando nós estudamos cicatriz, fazemos avaliação de cicatriz, tem uma mudança enorme dessas técnicas. Então, essa daqui, que é uma das mais comuns, que é a número 5, que não é uma técnica de episiotomia mediolateral, ela sai quase do lado da vagina, ela é muito comum avaliando as cicatrizes. Os 3 principais parâmetros para caracterizar a episiotomia, que é o comprimento, o ângulo com o eixo vertical e a distância do corte a partir da fúrcula, tem muita diferença entre os trabalhos, porque durante a expulsão,
existe um aumento de 170% do diâmetro transverso e 50% do longitudinal. Isso dá uma diferença de 15 a 30 graus no pós-parto, por isso tem tanta diferença na hora de fazer essa avaliação da cicatriz. O NICE, de Londres, o Health College também, soltou um guidelines em 2015, que é para fazer episiotomia quando indicada, aqui já se interroga, porque isso já parte uma discussão enorme, se houver necessidade clínica, a mesma coisa, se houver parte instrumental, isso daqui é interessante, diminui o oásis, a lesão do esfíncter, 50% a cada 6 graus longe da linha média. Então, se nós pensarmos que uma das cirurgias mais prevalentes, apesar de comum, não tem consenso da técnica, no mínimo 45 graus para a American College, saindo da fúrcula 40 a 60 graus no Real College, nenhuma fala sobre o tamanho. Essas inconsistências levam a diferentes técnicas e as diferentes técnicas alteram os resultados dos efeitos da episiotomia sobre a lesão do assoalho pélvico. Então, seria necessário fazer uma padronização, pelo menos da episiotomia, não do momento, ou se vai fazer, mas da episiotomia, para fazer uma avaliação correta. Então, o Robert Freeman, em 2014, desenvolveu a Episcissors. A episiotomia é feita sempre com 4 centímetros de comprimento a 1 centímetro a partir da fúrcula e sempre com 60 graus. Tá? Então, isso foi uma conclusão da escola do Real College, que o ângulo tem que ser 60 graus, iniciando a 1 centímetro da linha média, com proteção perineal e restritiva. Aqui, de novo, a gente chega na dúvida que nós vamos tirar. Só que esse trabalho é o trabalho do Dietz, se ele fez um estudo muito interessante mostrando o seguinte: 208 pacientes sem lesão do assoalho pélvico, sem lesão do elevador do ânus, e pacientes com lesão do elevador do ânus. E ele avaliou paciente com epidural, sem diferença, paciente com occipito posterior, uma diferença muito grande, 5 vezes mais de risco, fórceps, um risco muito maior, episiotomia, um risco maior de lesão também. Tá? E a duração do segundo estágio. Então, se a gente faz a episiotomia, protege contra o oásis, nós estamos aumentando a chance de ter uma lesão do levantador do ânus. A gente precisaria avaliar um pouco mais aqui para saber se essa episiotomia, no final das contas, o que tem importância mesmo, o odds ratio regressivo que tem, é se a paciente tem a posição do occipito sacro posterior ou um fórceps. A episiotomia tem um valor, mas ela não tem um valor tão gritante assim. O que seria importante é saber se essa episiotomia foi feita porque a paciente estava com uma dificuldade, se ela teve essa lesão antes da episiotomia, a episiotomia foi uma causa, foi uma consequência. Mas é um motivo para nós nos questionarmos. Esse daqui é um parto que eu vou mostrar para vocês, que uma residente fez no plantão e me mandou, falando assim: olha, doutora, eu fiz um parto super legal, sem epísio, que nem a senhora fala, tudo. Então, vejam só que ela fez tudo exatamente o que não é para fazer. Essa proteção, em vez de proteger o períneo, não protegeu, pediu para a paciente fazer força, ela está quase de cabeça para baixo, o bebê grande, tracionando o bebê, tudo que não se deve fazer, apesar dessa paciente ter saído desse parto com períneo íntegro. Então, não é esse ponto de vista só que nós temos que ter, só de sair com o períneo íntegro ou não. Então, em relação à incontinência urinária, a gestação tem um fator muito mais preditivo do que o parto. O primeiro parto pode ter mais alteração. Em relação ao prolapso, a gravidez não tem tanta importância. O parto e a idade têm um fator muito preditivo positivo. Em relação à incontinência fecal, a gravidez, a gestação não, mas o parto tem um fator preponderante. Portanto, para a gente fazer uma prevenção de incontinência fecal, a episiotomia é preventiva, é um desprendimento lento com apoio perineal, maior cuidado com bebês grandes, occipito sacra e corpo perineal menor que 2,5 e evitar fórceps. Em relação à incontinência urinária, fisioterapia durante e após o parto, porque a incontinência urinária durante a gravidez é o fator
o risco relativo maior que tem da presença de incontinência urinária depois do parto. Em relação aos prolapsos, a idade tem um fator predisponente, provavelmente porque a paciente tem uma lesão da musculatura e essa lesão ela se mantém equilibrada até que ela envelheça e ela perca a sua função mais adequada. Tem um fator principal, a avulsão dessa musculatura, para fazer isso um desprendimento lento, evitar o fórceps, evitar epísio, cuidado com o occipito sacra, mas sempre avaliando individualmente. As fístulas obstétricas não entram nesses parâmetros nenhum. Vocês viram a aula as minhas fístulas, que eu falo, minhas fístulas são bonitinhas, diferente daquelas fístulas que o Dr. Igor Vaz mostrou. Então, isso são fístulas obstétricas que apareceram, que não tem nada a ver com prevenção de lesão do assoalho pélvico, mas é assistência ao parto. E a frase que eu uso muito é o hands-off no parto, nós temos que ter um hands-on no pós-parto, que é como fazer para tratar esfíncter anal, porque é uma lesão que traz muito mal-estar e muita queda na qualidade de vida dessas pacientes. O trauma perineal severo ele pode deixar o obstetra ou obstetriz com uma sensação de incompetência. As pacientes com incontinência fecal se sentem impuras, elas têm um mal-estar muito grande, mesmo mais que qualquer outra disfunção. E o trauma perineal severo no primeiro parto pode impactar futuras gestações. As pacientes às vezes não querem ter mais filhos por causa da lesão do primeiro parto. E isto é uma preocupação geral. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Internacional de Ginecologia e a Associação Latino-Americana, todos têm um programa para isso, porque isso incapacita muito as mulheres e elas não merecem ter esse tipo de lesão depois do parto. E voltando um pouco àquele artigo que eu tinha falado do Hicks, que ele fala sobre o parto vaginal, se essa ansiedade em diminuir cesárea está aumentando a qualidade de vida, e esse critério aqui deveria ser levado em conta na avaliação de uma maternidade, não se a paciente sai com períneo íntegro, com ou sem epísio, mas se ela e o bebê saem com saúde de dentro da maternidade depois do parto, mais importante de tudo. E quando eu falo em multidisciplinaridade, essa foto do Delance, ele fala de uro, de gineco e coloprocto, e eu acrescentei aqui as físios, a Simone, a Maura, a Silvana e a Laira, em homenagem a vocês, que sem fisioterapia a gente não faz assoalho pélvico adequado. E é isso que eu queria falar. Obrigada, doutora Virgínia, uma aula maravilhosa. Acho que estamos todos aqui agradecendo muito. É complicado, né? Porque as mulheres vão engravidar, espero que continuem engravidando. E sempre quando me perguntam o que é melhor, a cesariana ou o parto normal, é muito difícil dar essa resposta. E acho que o mais complicado é a mulher não ter o direito de escolha a um dos dois. Exatamente. O direito de escolha deveria ser primordial, ou a um ou a outro. Isso é, na minha opinião, isso que era respeitar o direito da mãe. Porque o que eu vejo muito são essa nova onda do parto humanizado e que ninguém pode interferir. Tudo bem, a mulher que quer isso, ela está no direito dela, desde que ela saiba as consequências. E é quase criminalização da mulher que quer fazer uma cesariana. Exatamente. A mulher que tem mesmo a opção de que é essa via de parto que eu escolhi, ela tem que justificar por que ela escolheu essa via de parto, e aquilo do respeito ao direito de escolha da mulher vai abaixo. Respeito ao direito de escolha desde que ela escolha o parto normal. Senão ela é vista como sendo menos mãe. Isso para mim isso é horrível, porque e você tem razão. Então, o que tem hoje? Existe, eu estou falando no Brasil, existe um comércio muito grande, um comércio mesmo, que tem muita gente que fala para a paciente, olha, você vai ter parto normal de qualquer jeito, sem epísio, sem lesão, sem nada. Essas duas fístulas que eu mostrei foram 2 partos assim. Então, a paciente, ela não tem noção. Então, eu acho que ela tem direito de escolha desde que ela conheça realmente o que pode acontecer. Cesárea para todo mundo não é a solução. A solução é individualização.
Nós temos que ter uma assistência ao parto, a paciente tem que ter uma assistência ao parto. Nós temos que estar do lado da paciente e avaliando o que é melhor para ela. Pode ser o parto normal, pode ser a cesárea, mas não necessariamente é nenhum nem outro. E sabendo também que tudo pode mudar na hora do parto. Uma mulher que tinha uma cesariana programada pode entrar em trabalho de parto no hospital. Vai ser um parto normal, ninguém vai colocar a criança para dentro para fazer uma cesariana. E aquela mulher que optou pelo parto normal e fez todo o plano dela, se tiver que evoluir para uma cesariana, ela tem que ter a tranquilidade de que ela não está cometendo nenhum crime, que algumas vezes elas saem transtornadas porque não tiveram um parto normal. Isso é muito triste quando as minhas pacientes no pós-parto me mandam uma mensagem, o bebê nasceu, e eu pergunto como foi, e algumas falam, infelizmente foi cesariana. Então, pois é. Bem, foi cesariana porque tinha que ser cesariana, você fez tudo para ter um parto normal e vocês estão bem, então não é infelizmente foi cesariana. Felizmente o médico te deu assistência adequada e teve que evoluir para uma cesariana. Então, essa culpa da mulher que se preparou para um parto vaginal e depois ela não evoluir para um parto vaginal, ela é muito complicada, porque ela acaba passando os primeiros dias, primeiras semanas de um pós-parto, só se perguntando por que não foi um parto vaginal. Mas eu falo muito para minhas pacientes o seguinte, que quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, naquele momento nasce um negócio que chama culpa. Naquele momento. Então, ela tem culpa de tudo. Ela prefere morrer vomitando do que tomar o remédio porque acha que vai fazer mal para o bebê. Ela para de pintar o cabelo, para de fazer exercício, ela para de fazer tudo porque acha que tudo é culpa dela. E não é bem assim. A gente sabe que... Então, eu imagino alguém que adota uma criança, por exemplo, né? Você adotou uma criança. A hora que você adota uma criança, você é menos mãe do que quem não fez tudo isso. Então, acho que é muito mais do que essa analogia que eu fiz com a trótula que foi expulsa porque ela queria diminuir o sofrimento do parto, com esse artigo do The Guardian que saiu agora, é muito atual. Exato, muito. Exato. Continuando do mesmo jeito. Você mesmo disse, virou um comércio. O parto vaginal, o parto humanizado, o direito da mulher foi muito bem comercializado e o marketing atrás disso é imenso. E, infelizmente, as mulheres com essa culpa querem fazer o melhor. O melhor é o natural, não interferir, o empeoramento da dor do parto e tudo isso, que nem todas as mulheres precisam ser poderosas com a dor do parto, elas podem ser poderosas adotando uma criança. É verdade, né? Não é eu costumo dizer que a grande maioria das crianças que estão para adoção vieram de partos naturais. Então, se tudo isso empoderasse mesmo a mulher, elas não estariam lá. Então, exatamente. A criança vai muito além de você sofrer com o nascimento dela. Mas, voltando sem tanta ideologia, agora a gente vai ficar aqui até amanhã. É verdade. Em relação à fisioterapia pré-parto, quando você recomenda que as suas pacientes comecem a fazer? Eu recomendo com 35 semanas. Por que com 35 semanas? Porque é outra coisa também. Eu recomendo até antes, mas com 35 semanas as pacientes vão tranquilas, porque elas não têm mais medo de entrar em trabalho de parto, é um problema seríssimo. Eu tenho a minha fisioterapeuta que é ótima e eu sempre recomendo que faça, que vai antes, faz uma avaliação, para que ela não tenha maior tempo de preparo. Então, eu mando mais cedo, só que eu só tive assim, alguns tipos de problemas, hoje eu mando com 35. Então, porque... mas elas vão, viu? Agora vão. Mas 35 semanas, porque o que nós precisamos quando nós fazemos a fisioterapia? É ganhar um alongamento a 100% da fibra muscular, para que a cabeça do bebê passe. É como eu treinar alguém, eu também gosto sempre de comparar com o esporte. É como eu treinar alguém para fazer uma abertura de pernas de 180 graus. Provavelmente com 35 para 40 semanas, eu tenho 5 semanas, que não dá nem um mês e meio. Em um mês e meio, eu não consigo fazer uma pessoa que consegue fazer uma abertura de perna de 60, 70 graus, a chegar aos 180. Mas se eu tiver 6 meses treinando o alongamento muscular, porque as alterações metabólicas necessárias para a fibra começar a ter esse alongamento muscular começam em 6 semanas.
Em 5 semanas eu ainda nem consegui alongamento, aumentar o tamanho do músculo para promover esse alongamento. Então, eu gosto de começar a atender as pacientes com 14, 16 semanas, que aí realmente me dá o tempo necessário para eu ganhar esse alongamento e fortalecimento que é necessário. Você acha que... Não, eu concordo com você. O meu problema é outro viés, tá? Das minhas pacientes. Se você pensar, você pega uma paciente que você encaminha para fisioterapia para fazer um preparo para o parto. O que é mais importante? Você fazer um relaxamento dessas pacientes, relaxamento mesmo, ou só conscientizar do que vai acontecer durante o parto. Por quê? Eu vou te falar o porquê. O que acontece muito com essas pacientes, que eu acho que quando a paciente chega na sala de parto e ela tem um preparo de fisioterapia, ela sabe o que vai acontecer. Ela vai muito mais tranquila. Sim, isso parto normal com a paciente mais tranquila é totalmente diferente do que a paciente que chega não sabe o que vai acontecer. E isso a fisioterapeuta tem bastante tempo para fazer. Em relação ao que é melhor, alongar, relaxar ou fortalecer. O meu trabalho visa uma reabilitação global do músculo. Então, eu nunca vou trabalhar só relaxamento, eu nunca vou trabalhar só alongamento e eu nunca vou trabalhar só fortalecimento. Então, a minha sessão ela é dividida na parte que eu faço a eletromiografia, que eu estou fazendo a contração para o fortalecimento, e muito de relaxamento. Porque a grávida tem 2 motivos que ela tem que estar relaxada na hora do parto. Primeiro, que o bebê vai nascer por aqui. Se ela contrair o músculo, ela fecha o canal do parto. Exatamente. Eu mostro isso muito para elas. E o segundo é que o sistema nervoso parasimpático é que está ativo fazendo as contrações uterinas. Se ela contrair, ela vai inibir o parasimpático e vai inibir as contrações uterinas, deixando que esse trabalho de parto seja mais longo. Então, para o parto em si, eu treino muito isso, o relaxamento, e faço o alongamento. Não só com a massagem perineal, mas uso muito o balãozinho, que eu vou inflando ele, e é muito interessante que eu consigo chegar, às vezes, até 30 centímetros de circunferência, e eu faço a expulsão. Eu tenho uma técnica própria de fazer o balãozinho, e eu faço mesmo a expulsão. Eu inflo o balão dentro da vagina da paciente, por isso que eu preciso de muito tempo. Eu começo a primeira sessão mais ou menos com 18, 20 centímetros de circunferência, e eu tento chegar até 30. Então, quando eu faço... Você faz o epinô antes de 35 semanas? Faço com 16 semanas, não é o epinô que vai provocar o parto, porque ele cresce na lateral, ele não vai em direção ao útero. E o comprimento dele é menor do que um pênis. Se ela pode ter relação sexual, o pênis é que vai para dentro, o pênis vai fazer estímulo uterino. O epinô vai para a lateral, então ele não vai fazer estímulo uterino, não vai ser o epinô que vai para... Eu não tive nunca nenhuma paciente que tenha tido contração durante o meu tratamento. Poderia ter. Você sabe que eu acho que ele falta um pouco de evidência hoje do epinô. A gente precisa de trabalhos com um pouco mais de respaldo, né, para fazer. Mas, e olha, sem dúvida, o que eu acho assim, paciente que faz fisioterapia, de qualquer jeito, ela chega melhor. Muito melhor para fazer o parto, não tem a menor dúvida. E quando menor dúvida. O treino da expulsão, eu não quero que a minha paciente faça força, sou eu que tiro o epinô, eu só quero que ela saiba questionar a força, justamente por isso. Se a paciente faz muita força, ela vai prejudicar o parto, porque vocês não conseguem fazer a manobra da proteção. Então, eu só quero que ela faça um direcionamento da força, caso seja necessário, e explico para ela, é a contração uterina que vai fazer o seu bebê nascer. Então, durante o meu treino, não é a paciente que está fazendo força. E já eu abro aqui para o Dr. Ricardo, já conversei isso com ele várias vezes, porque tem a crítica imensa de que eu começo muito cedo, e eu ia lá e falava, vou botar no Google. Ele, Laira, você sabe o que você está fazendo, o que causa parto prematuro, você não está fazendo nada disso, vamos ver a fisiologia de novo. E até nas minhas pacientes com 14, 16 semanas, nunca tive nenhum problema, nenhum. Já tive que interromper por outras questões.
a paciente com diminuição de líquido amniótico, a paciente que teve algum sangramento, a paciente que o bebê está com baixo... Mas, assim, são problemas... Individuais. São problemas Exatamente. obstétricos que levam a uma restrição. Se a paciente tem problemas obstétricos que levam a uma restrição, eu vou interromper. Mas as pacientes que não têm nenhuma restrição, a minha regra ela é um pouco simples. Se essa paciente pode ter uma relação sexual, nós podemos continuar fazendo a fisioterapia, porque a relação sexual é muito mais agressiva no canal vaginal do que o que nós fazemos durante o trabalho de fisioterapia. Quando essa paciente tem restrição em ter as relações sexuais, aí eu converso com o obstetra para entender por quê e aí ver sim se eu tenho que interromper ou não. Mas quando eu consigo todo esse tempo de tratamento, aí sim eu consigo levar um alongamento muscular e que os obstetras que trabalham comigo falam que é fantástico. É fantástico. Mas tem paciente que eu só consigo fazer o epinô até 24, 25 centímetros. E passa 2, 3 semanas, eu não consigo evoluir disso. Então, a própria paciente já vai mais tranquila para o parto, sabendo que a chance de ter uma episiotomia pode ser grande. Ao contrário, pacientes que já estão fazendo a expulsão com 28, 30, 31 centímetros de circunferência, o obstetra já fica muito mais tranquilo para entender que saiu 30 centímetros, 32, 34, pode sair com mais tranquilidade e eles mesmos se sentem um pouco mais seguros para não fazer a episiotomia. Aí que é a minha grande dúvida, porque a gente começa a avaliar provavelmente quando que a gente escolhe fazer episiotomia ou não, né? A gente escolhe fazer episiotomia não quando você está vendo que vai ter uma ruptura pro esfíncter. Mais nada, porque a episiotomia, o que ela faz? Ela direciona uma lesão para você não ter essa lesão do esfíncter. Mas eu acho meio contraditório, e os trabalhos mostram também, que a paciente que faz epísio tem mais prolapso. A paciente que faz epísio tem menos incontinência fecal. Então, a gente precisa saber do trabalho da epísio, os trabalhos precisam ser mais padronizados em relação a epísio, colocar as pacientes que fizeram fisioterapia ou não, como é que você faz para medir esse tipo de... Tem um trabalho do DITS que ele mostra do ângulo subpúbico com o tipo de estiramento e o tamanho da cabeça do bebê para ver se você tem uma proporção ou não. Quando a gente vê aqueles trabalhos de fístula do Dr. Igor, a gente imagina que essas pacientes elas têm um ângulo muito pequeno mesmo. Anterior, provavelmente é por isso que elas têm tanta lesão daquele jeito, né, do anterior, diferente das pacientes aqui no Brasil que não tem tanta fístula desse jeito, tem mais lesão de esfíncter anal mesmo. Em relação ao Dr. Igor, o seu vídeo parou, doutora Virgínia, mas em relação ao Dr. Igor, ele também entra outros fatores, como a idade né? da paciente. Doutor Ricardo? Oi, Naira. Olá, você me ouve? Sim, é a Virgínia. Tá ouvindo? Pronto, Oi. agora. Agora eu tô. Oi, Virgínia. Oi, Ricardo, tudo bom? Parabéns, viu? Que aula maravilhosa, que beleza. Olha, não tanto quanto a sua. Fantástico, lembrando meus tempos de obstetra. Maravilhosa, toda muito bem ilustrada, com dados, com tudo. Passou assim de forma deliciosa. Parabéns. Obrigada, Ricardo. Excelente mesmo. Doutora Virgínia, eu vou abrir aqui para o doutor Jorge, que ele também tem uma pergunta. Doutor Jorge, está aberto. Oi, Vi. Oi, Jorge. Lara, pessoal, Ricardo, a turma toda. Parabéns pela aula, viu? Fantástica. Obrigada. Conheço bem sua aula e não podia ter sido melhor. Foi maravilhosa. Na realidade, a minha pergunta vocês já responderam, né? É sobre a história da fisioterapia no pré-natal, que existem muitas dúvidas
de várias pacientes, e essa era a dúvida que eu queria que vocês discutissem um pouquinho, né, que vocês acabaram de fazer agora. Eu concordo com a Virgínia, viu, Lera? A gente precisa de mais dados, viu? Nós não temos dados. Nós precisamos publicar mais. Vocês precisam publicar mais. Tem muito poucos dados de Epinol, né? Eu acho que a gente não sabe se só o relaxamento, massagem perineal para relaxamento, eu acho super importante a fisioterapia pré-natal, mas eu não sei de que tipo. Eu não sei se o Epinol é melhor do que uma massagem para relaxamento muscular. Isso faltam dados para a gente. O Epinol e a massagem não estão em função do relaxamento. A massagem esse termo massagem não é adequado, porque a gente está puxando para alongar. Então, o Epinol e a massagem têm a função do alongamento muscular. O relaxamento muscular mesmo, o ideal é que ele seja feito com eletromiografia, que é só através da eletromiografia que eu consigo ver se o músculo está com zero de atividade muscular. Então, a massagem não é para ficar lá massageando para relaxar. A massagem, a função dela é pegar o músculo e puxar para tentar alongar. Bom, aí é você que é especialista, não vou discutir isso. O que eu estou falando é assim, a gente precisa de alongamento. Eu não sei se o Epinol é a melhor forma de você fazer esse alongamento, essa é a dúvida. Comparando o Epinol com a massagem, na minha prática clínica, a massagem perineal eu consigo sentir a tensão muscular e puxar pontos específicos. O Epinol já me dá um alongamento global do músculo. Então, eu não substituo um pelo outro. Eu primeiro faço a massagem, porque o grande problema que eu tenho com esses dispositivos é que nós ainda não temos nenhum que me diga o tamanho que ele está lá dentro, é muito subjetivo. Eu conto pelos meus apertões e desenvolvi essa técnica minha. Então, a massagem eu mostro para a paciente, esse é o máximo de tensão que você pode sentir. E depois ela que vai ser o feedback, de acordo também com essa técnica minha de contar os apertões, eu sei mais ou menos a circunferência que ele está lá dentro, com uma margem de erro de 1 centímetro, mas a paciente me disse se eu estou fazendo a tensão que a minha massagem faz. Eu não substituo um pelo outro. Eu gosto muito de fazer os dois. Perfeito. Mas sim, tem um grande problema, e o grande problema que eu vejo na padronização da técnica é começar a fazer a fisioterapia só depois de 34, 35 semanas. Então, é um tempo muito curto para você ter sim, sem dúvida, e que levem ou ao aumento da massa muscular pelo fortalecimento para prevenir lesões, ou ao aumento do comprimento muscular para evitar a ruptura muscular. Então, 34, 35 semanas, aí eu só consigo ensinar o relaxamento mesmo. Eu não consigo alterações neuromusculares ou metabólicas. Você sabe que eu acho que 9 meses é pouco tempo. Aí também. Porque você querer mudar tudo numa paciente assim que ela engravida, e essa coisa da culpa que eu estou te falando, tem paciente que não tem relação sexual porque ela acha que vai ter problema. Então, a paciente não vai para a fisioterapia, a gente manda, ela enrola. Eu mando o paciente com 20 semanas, 25 semanas, sei lá, e depois ela começa com 35. E eu quero que faça, porque para parto normal ajuda bastante mesmo. Mas a gente precisa mudar antes essa culpa que o espermatozoide, culpa da mulher é junto. Eu acho que não é só a culpa, é mais aí puxo para mim, são as fisioterapeutas, a fisioterapia, começar a atuar mais cedo e mostrar que nós podemos atuar mais cedo. Tem muitos fisioterapeutas que têm medo de atuar mais cedo e realmente os próprios fisioterapeutas só começam depois de 34, 35 semanas. É informação, né? É informação. É formação e informação. Os fisioterapeutas têm que se formar mais, estudar mais a fisiopatologia da gravidez, estudar mais para entender que nós não estamos fazendo nada de errado. O que nós fazemos não vai provocar o parto. Se acontecer, porque esse parto ia ser provocado durante uma relação sexual, esse parto poderia acontecer alguma alteração, e essa grávida que vai começar a entrar em cuidados específicos. Mas a grávida, eu já tive uma grávida uma vez que ela teve um aborto depois de uma relação sexual. Ela fazia fisioterapia, mas relação sexual ela não tinha mais. Ela associou aquilo à relação sexual. E não tinha ninguém que convencesse que foi uma casualidade. Foi depois da relação sexual, mas podia ter sido depois do banho, podia ser depois da ginástica. Era uma coisa que poderia ter acontecido.
ela associou à relação sexual. Então, eu acho que é mesmo a formação do fisioterapeuta, ele está mais seguro daquilo que ele faz, entendendo as alterações, vai ajudar mais com que eles se sintam mais à vontade, mais seguros, a dar esse suporte que, na minha opinião, é necessário mais cedo. Eu tenho uma pergunta, Laila. Diz, doutor. Existe algum trabalho, assim, a Virginia colocou de uma forma tão impactante, né? O que a gente vê na observação como obstetra, você vê na história, você vê ao longo de 1000 discussões, o problema de alguns partos na questão dos prolapsos. E é evidente o papel muito menor da cesariana nos prolapsos. Isso aí é você sair no dia e saber que é noite e que é dia. É tão gritante essa observação, né? Que, para mim, assim, e aquela história do comparativo que a Virginia falou, é impossível você fazer uma comparação onde os colágenos são diferentes, as bacias são diferentes, os fetos são diferentes, a assistência ao parto é diferente. Nós não vamos chegar, é uma enrolação completa esses estudos comparativos. Comparativo é quando você tem um placebo cego, você tem uma medicação cega e não se sabe o que está se dando, mas sabe que está colocando naquela situação. Isso é impossível, mas a fina observação, né? Ela colocou histórica, pega a história, pega a própria mídia sabe e entende isso. Então, eu acho que você colocou de uma maneira muito verdadeira, Virginia, com dados e com a observação clínica. E eu nunca vi nada assim, pelo menos no tempo que eu lia bastante essa parte, do papel da fisioterapia no desencadeamento do parto prematuro. Eu estudava muito parto prematuro. Eu cuidava de uma enfermaria, eu tinha 20 e poucos leitos e a patologia mais frequente era parto prematuro. E acompanhava muito. Eu nunca vi nada de fisioterapia, ou mecânico, mesma coisa do aborto, qualquer coisa que a mulher faz, ela vai se culpar pelo aborto, um parto prematuro, um óbito fetal, é sempre o que a Virginia falou. Chegou ali, uniu, ela se sente a poderosa responsável pela criação e pelo fracasso. Né? Quando ocorre o fracasso, assume uma culpa, uma coisa fantasiosa negativa. Então, eu acho que essa coisa de começar cedo, né? E a Virginia voltou a colocar uma coisa muito interessante, o que você fizer de fisioterapia para o assoalho pélvico é benéfico. Se você aperfeiçoa mais, Laira, como você faz, com esses detalhes, com esses refinamentos, com certeza beneficia mais. Quanto mais minucioso, mais artesanal, esticar esse músculo perineal, fazer a interação entre a mãe e o assoalho pélvico, isso é maravilhoso. Então, eu só queria saber, a minha pergunta, dentro desse contexto, é que realmente eu não acredito que o parto prematuro possa ser desencadeado por exercícios, a não ser que ela tenha insuficiência isquiocervical. A relação não desencadeia parto prematuro, por mais que o espermatozoide tenha prostaglandina, mas não, o parto prematuro não vai ser desencadeado pelo espermatozoide, pela relação, a não ser que ela tenha o colo aberto, já tem os fatores predisponentes. Então, isso eu acho que é uma mensagem que poderia ficar bem marcante, né? Depois de todo esse histórico, essa evolução que a Virginia colocou e essa ênfase que é o teu trabalho, né, na lei das fisioterapeutas. Sim, eu acho que assim, todas as pacientes têm que estar rigorosamente sendo seguidas pelo obstetra. Então, é o primordial para se fazer a fisioterapia. Bem assistida, não adianta ser vista. Exatamente. Ela tem que ser bem orientada. Porque, pelo menos aqui no Brasil, quando eu fazia os levantamentos lá de morte materna, 90% faziam pré-natal, só que a qualidade do pré-natal é muito ruim. E a qualidade da assistência de parto, a qualidade do pré-natal é muito importante. A diferença é muito grande na obstetrícia, né, quando entra a qualidade. Então, assim, as minhas pacientes, eu avalio e só começo a atender depois que eu converso com o obstetra. Todos os obstetras recebem uma carta minha, um relatório da minha avaliação, e eles têm que falar, a paciente está bem para fazer a fisioterapia.
Quando eles falam que não, eu pergunto por quê, e discuto as causas, e algumas vezes eu converso com eles, eles entendem que não há problema nenhum. Por exemplo, ser uma intervenção precoce que vocês acham, eles entendem. Desde que a paciente não tenha nenhum risco já de parto prematuro, ela pode fazer. E é claro, se alguma coisa surgir durante a gravidez, o meu contato com o obstetra, ele é quase depois de toda a sessão, eu mando alguma mensagem para ter certeza de que a paciente está bem. Qualquer coisa que aconteça comigo, também o obstetra sabe. Então, se for necessário, a fisioterapia vai ser interrompida. Mas a paciente que está saudável, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum risco de parto prematuro, que é o colo aberto, placenta prévia, desde que ela esteja bem, eu começo a atender cedo e atendo até o bebê nascer. Não vejo, desde que não tenha nenhum motivo para interromper, nós continuamos até o fim e nunca tive nenhum problema com nenhuma grávida. Nenhum. Zero. Viu, Ricardo, sabe, eu também concordo com você que nada desencadeia parto prematuro, mas a paciente ansiosa, e como nada desencadeia abortamento também, né? Se fosse assim, imagina se teria clínica de aborto por aí. A sua mulher, que nem elas falam, se eu tomar chá de canela, andar, fazer ginástica... Tá... Tira pílula mágica. Exatamente, exatamente, não existe. Então, eu acho que gravidez saudável é gravidez saudável, sim. Não tem nada a ver com parto prematuro. Mesmo a fisiopatologia do parto prematuro é uma coisa completamente fora disso, fora de musculatura, tem a ver com prostaglandina no útero, nada a ver mesmo. Agora, exatamente, é outra história. E o que eu vejo as minhas pacientes, primeiro que assim, o que eu acho legal fazer a fisioterapia, mais do que a fisioterapia propriamente dita, a consciência da paciente, o que vai acontecer com ela, diferente da paciente privada e no público. A paciente que chega no público, às vezes a paciente não sabe nem por onde vai sair o nenê. E você pensa que isso é brincadeira e não é, sabe? Então, meninas jovens que começam a ter uma dor, ela não sabe se ela vai vomitar, ela não sabe o que vai acontecer. Então, esse contato, o relacionamento, que nem o Ricardo falou, um pré-natal bem feito, uma fisioterapeuta que você consiga conversar, que a mãe sabe o que vai acontecer com ela, é uma tranquilidade. A tranquilidade na hora do parto, eu acho que é a melhor coisa que existe. E se tiver que ser cesárea, é cesárea mesmo, óbvio. Isso eu falo para todas as minhas pacientes. Tem nem que fazer. Quando elas chegam, eu pergunto, por que você veio aqui? E elas falam, porque eu quero ter um parto vaginal. Eu falo, então eu não vou conseguir te ajudar. Eu posso te preparar para caso, na hora do parto, tudo evolua para um parto natural, um parto vaginal, você esteja melhor preparada. Mas você fazer fisioterapia não garante de maneira alguma que você vai ter um parto vaginal. Pode evoluir para cesariana a qualquer momento. E eu vou, todos os dias que eu estou atendendo a paciente, eu vou falando que pode ser que seja uma cesariana. Então, se prepara para isso. E eu acho que essa consciência também é uma coisa, porque tem alguns profissionais que falam, não, vai dar tudo certo, toda mulher consegue parir, vai dar certo, vai ser vaginal, vai ser natural. E depois as mulheres ficam completamente frustradas, porque ninguém nunca disse para ela que talvez não vai dar certo. Então, isso é uma coisa que eu tenho assim, muito em mente de sempre falar, olha, que se isso acontecer durante o trabalho de parto, pode ter que evoluir para uma cesariana, se isso acontecer nas últimas semanas, pode ter que evoluir para uma semana. Então, a minha paciente vai com aquela conversa desde sempre de que esteja preparada para o parto, mas esteja preparada para a cesariana. Mas deixar tranquila, né? Infelizmente, esse programa hoje em dia é muito mais complexo do que uma conversa, uma explicação. Há uma mudança cultural que eu vejo enorme e uma coisa de alguns segmentos, algumas gestantes tomam o parto como um troféu e o não parto como uma derrota, que elas vão cegamente atingindo aquela necessidade de fazer. Eu digo para elas, o melhor parto é o que a mãe e o nenê estão bem depois do parto. Se o feto nasceu bem sem sequela, a mãe está bem sem sequela, é o melhor parto. Se é cesárea ou parto normal, esse é o parto normal, é quando os dois estão bem, né? Então,
é um momento difícil. Eu vejo meus colegas obstetras, as reclamações que lá no Santa Joana, né, um hospital com 1.000 e tantos partos por mês, as histórias que eu ouço é assim assombrosa, né? Da questão dessa de forçar uma necessidade de pegar um troféu e que às vezes vira uma ameaça para o obstetra, né? Se você o parto normal é maravilhoso, desde que seja fisiológico, aquela proteção toda, com os conhecimentos que já se tem acumulado sobre o períneo, sobre a fisioterapia. Não há nenhum mal no parto normal. Agora, o parto... A qualquer custo. A qualquer custo. Esse é horrível. Meu pai chegou na década de 50, no Paraná, ele chegou a fazer cesariana com anestesia local. Ele fazia fórceps na casa, porque não tinha outro jeito. Ele ia atender, o paciente estava morrendo, ele punha na mesa, e ele tinha malinha, ele punha na mesa, a mãe segurava o marido da outra perna, e ele fazia o fórceps. E aí ele dizia, não, no meu tempo, tu tem que ser, a cesariana era mortal quase, então era obrigatório. Aí depois do tempo, e aí ele disse assim, depois eu fui vendo que aquilo era um absurdo, e hoje qualquer coisa começou a complicar, eu faço cesárea. Se está complicando, eu não tenho mais problema de anóxia, os pacientes ficam bem, é uma revolução. E eu querendo fazer parte normal, eu querendo fazer parte normal na faculdade. E ele me explicando isso, o que ele passou e o que... Então, assim, parece que é uma volta daquela coisa sombria. Medieval. Destruir o períneo, o assoalho, a saúde da mulher e destruir, muitas vezes, a vida de um feto. Então, é complexo, porque eu tenho outros exemplos muito interessantes assim, que eu vejo nas minhas pacientes, o ginecológico eu faço. Eu tenho uma história muito triste, não vou prolongar aqui, mas elas entram num túnel cego. Exatamente. É incrível, é incrível. É incrível. Tudo que der errado, ela jamais vai culpar o parto. Ela já vai ter ela mesma. Uma coisa crítica. Exatamente. Agora, qualquer coisa que der, ela vai achar um defeito na cesárea se ela está com essa cabeça mal formada e idealizada. Esse é a pior. A razão perde a razão. Ela é puramente irracional, numa concepção cega e é muito triste. Eu vejo histórias assim muito preocupantes. Verdade. Não, essa idealização do parto vaginal, do parto natural e do empoderamento da mulher com parto é uma coisa que eu vejo como muito perigosa para a saúde mental da mãe e pela saúde mental do filho e da mãe. Tem que empoderar o filho também. Exato, o filho Ricardo, você sabe que tem um filósofo que ele diz que antes o que era vaidade, que era um pecado capital, hoje mudou de nome, chama-se autoestima. E autoestima você incentiva para vender. Então você vê tanto livro de autoajuda, você vê um monte de coisa que todo mundo é maravilhoso, todo mundo pode ser chefe, todo mundo pode ser proativo, todo mundo, e não é assim, a maioria das pessoas não é mesmo. Então, essa coisa do parto foi levada também por esse tipo de pós-verdade, que você é o que você posta, você é o que você mostra, mas não exatamente o que você vive. Então, eu tenho muita paciente, a gente teve uma situação um tempo atrás, que a paciente teve um parto e mostrou depois, ela mandou uma foto numa rede social da vulva dela, dizendo que ela teve um parto sem episiotomia. Eu acho que tem por trás... Para você ter ideia de como é. Individualismo, mas eu acho que tem uma falta de humildade. Autoestima e vaidade. Tão grande. Palminha. Oi, Palma. Oi, tudo bem? Não, é verdade, verdade. Pensar no feto, não, né? A falta de não saber e que você é imprevisível, você tem que receber a melhor assistência. E aí você transferir a responsabilidade para quem tem as condições de dar uma boa assistência e, em conjunto, né, você decidir e aceitar as orientações. Vaidade. Elas não aceitam. É vaidade. É uma onipotência absurda. Eu vejo, assim, histórias que
eu acho que, assim, eu digo, não sei se eu estivesse fazendo parto, como é que eu reagiria, não sei Você como... está que nem eu. As minhas eu não sei pacientes, como eu reagiria. a Eu primeira que eu gosto de parto, consulta, eu eu gosto gosto de também, parto. adoro. Mas a primeira consulta eu já deixo muito claro que eu não faço nada a qualquer custo, que eu vou fazer o melhor para ela e para o bebê. E tem paciente que vai embora. Tem paciente que não, ela não fica comigo, porque ela quer ter um parto embaixo d'água, escuro, não sei o que. Tal. Eu falo, olha, então você vai procurar outro obstetra, porque eu faço o melhor para você e para o seu bebê, independente do tipo. Podia criar um CID para essas pacientes, viu? Não, é verdade. Precisa Verdade, criar um CID. É de alto verdade. risco. O médico tem que estar... Aquelas coisas, fatores de risco. Esse é fator de risco. Vou tomar o cuidado, vou investir nisso, vou ter que... É alto risco, é um CID. Tem que criar um CID. Porque Verdade. a Doutor coisa cultural... Paulo, tem o microfone aberto. Oi, Obrigado, Palma. Mayra. Boa noite. Essa foi uma discussão que eu nunca tinha ouvido antes, achei fantástica a ideia de criar um CID do Ricardo. Mas é verdade, né? O bebê também, na verdade, o bebê também é prioridade, tanto quanto a mãe. A minha pergunta, Virgínia, você falou da Epicisors, eu fiquei impressionado, porque, pelo jeito, realmente é muito reprodutivo. Então, minha pergunta tem duas partes. Você usa, sim ou não, e se usa em que situações? Eu uso quando tem no hospital, porque não é todo lugar que tem. Mas eu consigo fazer a simulação da Epicisor, fazer a episiotomia 60 graus. O que eu faço? Eu vejo quando o bebê está nascendo e passou a cabeça dele mais ou menos 50% e o períneo está muito esticado, eu estou vendo que vai ter lesão, eu faço. Totalmente subjetivo, como todo mundo é. Então, Arte. é isso que eu falo, é subjetivo, não adianta a gente fazer, exatamente, não adianta fazer um estudo randomizado com episiotomia, não dá, é impossível, Não, ficou mas muito eu claro. sempre, Não, ficou muito claro isso. Enfim, mais uma vez, nós chegamos à conclusão que experiência é importante, como cada vez mais se valoriza isso. Eu, como não sou obstetra, eu fico olhando e tenho que aprender com vocês. Mas ficou muito claro para mim. Obrigado, Vicky. imagina. Mas uma coisa que você sabe, Ricardo, e todo mundo, o que acontece muito, meus residentes estão aqui no grupo também. O que acontece muito na residência, para ensinar obstetrícia, é que durante o plantão lá da noite está o R1, R2, R3. Aí tem aquela coisa toda lá que nasce o nenê, o Jorge também está aí, ele pode dizer que se acontece a mesma coisa. Aí nasce o nenê, fizeram epísio, tem laceração, todo mundo vai dormir de madrugada, quem fecha a episiotomia é o R1 sozinho. Qual é a técnica que ele fecha? Fecha o que dá com o que dá, é branco com branco, vermelho com vermelho. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo agora é um treinamento em episiotomia mesmo. Saber o que você corta e o que você sutura. Não é para cortar o levantador do ânus na episiotomia. A episiotomia é para cortar o corpo perineal ali, para evitar que você vá com essa lesão no esfíncter anal. Ponto final. Então, isso é outra coisa que a gente fica pensando nesses trabalhos que mostram lesão de levantador do ânus com episiotomia. Eu não consigo entender isso. Para mim, eu acho que cortou o levantador do ânus na episiotomia. Não tem outra explicação. Foi mutilação. Isso é mutilação. É mutilação. Cortar o elevador do ânus é mutilação. É total mutilação. E é mesmo. Ué, não como que... Nem na cesariana você corta o reto abdominal, por favor. Mas eu já vi muita episiotomia cortando a porção inicial do levantador do ânus. Não tem sentido isso. Isso aí tem sentido. Eu acho que nós estamos pagando um preço hoje da questão do parto, né, dos absurdos que ocorreram, que ocorre às vezes no parto normal, da má assistência. Né? Então, essa coisa toda do parto, isso, aquilo, vem muito dessa cultura que tinha de cortar, de abrir, e não explicar, né? É isso que você falou. Você vai medindo ali, você vai ver que pode romper, você vai dar o pique certinho, vai proteger. Não vai acontecer nada disso, gente. É muito difícil. Exatamente.
muito. Você calcula, não vai. Essa coisa de levar um feto de 4 quilos ou mais para parto normal. Hoje em dia, no século 2020, você levar um parto de mais de 4 quilos para um parto normal, não tem a mínimo um ultrassom calculando peso estimado. Só que for para estragar tudo, a vida, como você falou, a vida da mulher depois de um parto com sequela É tristíssima. É tristíssima. As pacientes que... E você sabe que... A autoestima. Então, você tem que... O obstetra tem que ter um carinho, um amor ali para poder calcular e vendo e não ficar fazendo provas absurdas hoje em dia. Não tem sentido. Quando eu vejo aquele trabalho, feto de 4,4 kg, parto normal, é igual cesariana. Pelo amor de Deus. É muito A gente difícil. tem o The Lancet tem um trabalho mostrando que você tem 100 pacientes, em 8 delas, mais ou menos, você vai ter lesão do assoalho pélvico, de levantador do ânus, então você faria cesárea e sempre tirar o... Ele tem um raciocínio que ele fica indicando a cesárea para essas 8 pacientes. Como é que você faz o diagnóstico dessas 8? E um dos fatores que ele usa é a medida do diâmetro cefálico. Nenê grande é fazer cesárea. O The Lancet, tá? Não, é que ele é o cara científico que consegue demonstrar o óbvio nos números. Ele tem Exatamente. Mas isso aí todo mundo, até... Meu, não precisa ser nem obstetra para saber. O móvel maior do que o trajeto... Ué, Vai romper. Vai. pode. Francisco, seu Francisco Nogueira, seu microfone está aberto. Nogueira. Deixa eu ver aqui. Olá, colegas. Como é que está meu amigo? Cadê ele, Nogueira? Virgínia, é o seguinte, aqui no Ceará, a gente fica com uma redinha. Vocês tudo bonito aí sentadinho, a gente esconde aqui como é que a gente fica. Vou te mostrar como é que é a tranquilidade aqui. Mas onde você põe o computador? No colo? Deixa eu ver. Não, aqui a gente tem uma mesinha em cima da minha... não está funcionando. Olha lá. Mas é demais. E o computador demais, né? Aqui, ó. Então, assim, porque poderia ser visto como, sei lá, eu não estaria adequadamente para vocês, que estão todos bem sentados, bem posicionados. Então, fico aqui bem acomodado. Eu estou com a rede porque eu não tenho rede aqui. Se eu tivesse, eu tentava. Nossa, também vou para aí. Muito bem, olha. Eu andei fazendo alguns comentários ali no bate-papo e, assim, concordo plenamente com tudo que foi colocado. Eu vejo com muita preocupação a história do acompanhamento do bebê, do feto, durante um trabalho de parto, que nós não fazemos o que está escrito pela MB e pela Febrasgo na internet. Então, a princípio, todo colega, do ponto de vista fetal, ele negligencia quando ele não coloca a ausculta fetal a cada 30 minutos antes, durante e depois das contrações, nem muito menos no baixo e no alto risco a cada 15 minutos, e nem também a cada 5 minutos durante o período discursivo. Dessa forma, do ponto de vista de acompanhamento fetal, quase ninguém faz o que é para ser feito do ponto de vista teórico, né? Então, assim, sobre a mãe, é muito difícil a gente saber quem é que vai ter um tecido com um coeficiente de elasticidade passivo para aquele feto que vem com uma velocidade e com um tamanho nem sempre bem avaliado. Então, isso é difícil. Eu, às vezes, até brinco. Eu digo que a cesárea é uma grande doação materna. Ela se doa para ser operada em benefício de um feto, do seu filho, que muitas vezes não é bem acompanhado. E quanto às lesões do diafragma pélvico, das estruturas do colágeno, dos fáscias, é fato, né? É bem verdade que os prolapsos, eles não vêm imediatamente, normalmente, após o parto. As mulheres têm seus filhos até os 35, 40 anos e vão prolapsar aos 60, na grande maioria das vezes. Às vezes isso acontece mais precocemente, mas na grande maioria das vezes sim. Na fisioterapia da Laira, eu concordo plenamente, assim, músculo, nada, não existe nada médico do ponto de vista obstétrico que a gente possa fazer para beneficiar o músculo, a não ser pedir para ela correr na fisioterapeuta. Porque músculo não tem como ser trabalhado de uma outra forma.
tanto no sentido de fortalecimento, porque sem parede abdominal ela vai ter problema, sem relaxamento da fibra muscular perineal também vai ser outro problema. E nós estamos vendo aqui cada vez mais lesões importantes do triângulo ano-retal. Então, a gente tem visto muito mais lesões esfinterianas, tendo que repará-las depois, e mesmo quando morfologicamente fica razoável, o funcionamento ou a dor, elas ficam presentes em mais de 50% delas. Então, tudo isso me preocupa muito com essa exigência de uma determinada forma. O que eu sempre procuro passar para os pacientes, que eu ainda continuo fazendo, porque eu curto muito a obstetrícia ainda, então, assim, eu ainda continuo fazendo, é procurar esclarecê-las, né? E olha, eu vou estar do teu lado, a única coisa que eu preciso é que você entenda dos benefícios e dos riscos de cada tipo de parto e que a gente vai fazer o melhor para você e para o seu neném. O único momento em que eu vou evitar praticamente você ter o parto normal é naquele momento em que teu neném começou a entrar em algum sofrimento. Aí não dá mais para a gente, vai ser o que for mais rápido. Vou correr para o centro cirúrgico e se nascer no caminho eu fico mais feliz ainda. Mas é mais ou menos isso. Mas o melhor de tudo isso é ver vocês, viu? Porque eu passo o dia em casa agora. Ai, que delícia, Nogueira. Vai ser verdade, né? Olha, mas você sabe que você tem razão, só que a gente precisa dividir hoje em saúde pública e privada. Então, você pega hospital, escola, saúde pública, você tem que seguir certos tipos de parâmetros que não tem o que a gente fazer. E aí, o que acontece depois? O meu ambulatório de Heliópolis, nós tivemos em um mês 5 fístulas. Olha aí. 5, não foi nem 5, foram 5 lesões obstétricas, sendo que 3 foram lesão de esfíncter anal. E a gente foi fazer isso depois. Uma das pacientes chegou, para vocês terem uma ideia, com uma colostomia. Fizeram uma colostomia por causa de uma lesão que não precisaria ter feito isso, mas imagina, a paciente chega com fezes na vagina, uma semana depois do parto, num pronto-socorro, fizeram, em vez de fazer a correção, realmente é porque não sabiam tratar, fizeram uma colostomia na paciente. Então, é uma coisa que a gente vê cada vez mais tem mais lesão de parto por causa desse monte de tipo de parâmetro que saiu, que é melhor você não fazer epísio, é melhor o paciente não ter nenhum tipo de atenção, é melhor só fazer parto normal, que o índice de qualidade da maternidade é medido pelo número de cesáreas. E isso acho que a gente precisaria mudar. Não que tenha que fazer cesárea em todo mundo, mas o parâmetro nós devemos olhar, porque as pacientes, você falou, não são iguais. O feto não é igual, o obstetra que ela junto não é igual. Do ponto de vista fetal, Virginia, eu fico muito preocupado quando a gente não faz o que tem que ser feito para acompanhar o bem-estar do bebê. Como a maioria dá certo, existe uma tendência natural a um relaxamento em relação ao bebê durante aquela fase de acompanhamento dele. E, às vezes, você vai ter um anoxiado. Para a família, para o Estado, para a instituição e para o médico, ter um bebê anoxiado é um problema gravíssimo. Exatamente. Gravíssimo para o resto da vida. De custo, nem se fala. Pacientes que vivem, às vezes, 30 anos numa cama. É verdade. Acabando o casamento, acabando a vida da mulher, acabando dificultando ela para trabalhar. E aí vai, um monte de problema. Então, assim, eu acho que essa preocupação de acompanhamento do bem-estar fetal é fundamental. A mãe reclama. Deveria ter. Deveria ter. Deveria ter em saúde pública. Eu sempre briguei na saúde pública porque eu não acredito que isso, do ponto de vista humano, alguém fique a cada 5 minutos ouvindo bebê, ou a cada 15 ou a cada 30, com 5, 10, 15 pacientes numa sala de parto, fazendo cesárea e atendendo admissões. Isso não existe. Isso não é viável. Então, assim, eu acredito que para viabilizar, a gente tem que entender que tem que ter tecnologia, tem que ter acompanhamento, do mesmo jeito que a gente tem paciente lá na UTI, que é todo monitorado, a gente tem que monitorar os 2 que estão deitados ali. Um que, inclusive, nem sequer levanta a mão para chamar atenção. Simplesmente entra em sofrimento e fica anoxiado ou morre. Essa é uma preocupação que eu acho que os obstetras do país como um todo deveriam se preocupar muito.
Tem muita gente estudando, muita gente fazendo. Eu vejo em Minas, o Luiz Gustavo na Unicamp, tem muita gente que está vendo esse tipo de acompanhamento para saber qual que é a melhor conduta, né, durante o trabalho de parto em serviço público. Francisco, você fez uma outra pergunta sobre parto pélvico? Não, eu fiz uma pergunta, inclusive era para você, nos comentáriozinhos, não, foram várias, mas uma delas que eu lembro era se depois tinha como a gente ter um acesso à aula do Dr. Igor, que eu não tive como assistir no dia. Sim, as aulas todas vão estar disponíveis na sexta-feira no canal do YouTube. Mas você perguntou se tem o trabalho de nutação e contranutação para o parto pélvico. É que eu noto que não existe essa preocupação de melhorar o estreito superior e o estreito inferior durante aquele momento em que o feto se encontra lá. E assim, eu vi na França uns trabalhos nesse sentido e me pareceu muito interessante aquele movimento que muitas vezes a gente, como obstetra, dizia assim: olha, minha senhora, não fecha a perninha, o neném está nascendo. Só que ela, naturalmente, ela procura uma posição que ela está encostando o joelhinho, ela está afastando o túbero isquiático, no máximo possível, abrindo o estreito inferior. E a gente não tinha esse conceito. E aí eu queria saber eu treino a posição da expulsão sempre, faço trabalho com a pelve em si, com mobilidade pélvica, e depois no treino da expulsão a gente tenta achar a melhor posição, que é confortável para a mãe, mas que também dá a chance do obstetra intervir. A gente falou da posição de cócoras, né? A posição de cócoras, para mim, eu não gosto particularmente, porque eu acho que o bebê nasce muito diretamente. Quando a paciente está inclinada, ainda tem alguma resistência, e a médica não consegue, o obstetra não consegue fazer a manobra da segurança. Então, eu sou, assim, muito reticente ao parto de cócoras. Eu vejo mais lesões quando as pacientes tiveram parto de cócoras. Mas em relação à posição, Laira, eu acho que é o seguinte: a posição, enquanto a paciente está em trabalho de parto, ela pode ficar a posição que ela quiser. Sim, na hora do expulsivo, você tem que ter acesso, porque senão a chance de romper é maior mesmo. Então, eu gosto muito da paciente porque nos hospitais a gente tem a posição que ela fica semi-sentada mesmo, com apoio de pé, e eu consigo ficar apoiando. E eu faço parto sempre em duas pessoas, eu e meu assistente e minha assistente. É o ideal. Então, eu faço a proteção e aí a cabeça vai sendo devagar com o outro segurando. Você não consegue fazer o apoio e tirar a cabeça ao mesmo tempo uma pessoa sozinha. É que às vezes, mesmo a gente fazendo a proteção posterior, eu noto que não impede, às vezes, de uma lesão anterior. A gente usa muito assim uma mão em cima, outra embaixo, e os dedos aqui segurando a evolução rápida do polo cefálico. Então, precisa ter 3 mãos, né? Por isso que tem que ter alguém que ajude mesmo. Exato. Fala, Ricardo. Para você e para quem tiver essa resposta, vocês já observaram queixa de pacientes pós-parto, não é imediato, mas depois de gestações, depois de parto, e desenvolver constipação grave? Grave, não. Grave que eu digo assim, que limita ela e muda completamente o hábito intestinal dela depois de gravidez? Você está pensando em lesão nervosa? Lesões nervosas, e vi muito interessante, os microneuromas, que se promovem por microtraumas, é algo bem interessante, né? Existem publicações sobre essa mudança funcional. Você sabe uma coisa, Ricardo, que eu já vi poucas, mas algumas vezes, a paciente com dificuldade com retenção urinária depois de parto. Mas assim, 1 semana, 15 dias depois, põe sonda e espera 2 meses, entendeu? Essa é uma parte que eu estudei, eu tive casos e eu consegui entender, e hoje, com a questão da neurobiologia, bastante. Você melhora. A distensão
ali do sistema nervoso autônomo, na passagem do plexo sacral dos nervos parasimpáticos, ela pode levar a uma distensão e uma paresia da função motora. Tá? E ela passa a fazer uma bexiga neurogênica, e que depois ela tende a recuperar, porque não foi um corte, foi um estiramento. Mas o nervo Também. precisa de um tempo de Latência, descanso, para poder voltar novamente. Isso é os extremos. E nesse meio tempo tem as sequelas tardias. Né? A incontinência não é só do esfíncter externo, tanto da bexiga como do reto. Existe um nervo que sai do plexo hipogástrico inferior, e ele vai para a uretra, para o esfíncter interno da uretra, e outro que vai para o esfíncter interno do ânus. E isso, ela regula a questão da percepção de aquela coisa que ela não vai perder aquela urina meio molhadinha, ou a secreção, o gás, ou mesmo uma umidade que sai pelo ânus. E muitas vezes isso é pelo estiramento também da gestação e principalmente os fatores todos que você colocou, que é conhecido em relação ao parto. Então, as neuropatias, as disfunções neurológicas, elas são muito mais frequentes. Tem um trabalho na Hypothesis, e eles introduzem tanto o aspecto ginecológico, desde a endometriose até a gestação, como causadoras de lesões do sistema nervoso autônomo. E elas desencadeiam, eu tenho pacientes que desencadearam as disfunções evacuatórias e urinárias pelo próprio estiramento dos nervos. Então, nós precisamos voltar mais o pensamento para os nervos, a função neurológica, após as gestações, e principalmente, eles acham, após a primeira gestação. Esse a primeira é a pior. A primeira é a pior. A primeira gestação, essa é a conclusão. E assim, eu até estava, depois eu posso passar para vocês, a primeira gestação, a indução do parto prolongado mais de 12 horas, e tudo aquilo, feto maior de 4 quilos, operativo, com manobras e mal apresentações, ou seja, onde ocorre aquele estiramento. Não é só nervo e não é só face e músculo, é nervo. Os nervos são muito delicados, eles se rompem. E o sistema nervoso não é o pudendo, não é o esfíncter externo, a função motora, é o sistema autônomo, tanto na função evacuatória como na função vesical. Elas se alteram e essas pacientes passam a ter, às vezes, incontinência, não necessariamente pelo esfíncter somático, pela inervação somática, mas sim por essa leve alteração do sistema nervoso autônomo, além da constipação, que favorece as outras coisas também. Então, não, Ricardo, você sabe que você consegue imaginar? Você imagina, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, se você não tem essa noção de nervo externo, você vai fazer uma endometriose, tá? Você arranca todos os nervos. Vamos partir desse princípio. Você imagina uma gestação, uma cabeça, um neném inteiro passando ali, naquela região, o que você pode ter de lesão. O que a gente viu mais perto foi esse trabalho do Posson, lá da França, que ele mostrou um estiramento do músculo, do ligamento terosacro, de 30%. Imagine tudo aquilo que está estirando. Estira mesmo. Estira nervo, estira tudo que está junto. Então, eu concordo plenamente com você. Essa diferença de teorias, que um fala de músculo, outro fala de face, a gente tem que ver nervo mesmo, tem que ver outras coisas, porque lesa mesmo. A gente discutiu naquele dia, eu falei com o professor Palma, eu falei assim, a urogineco precisa voltar mais para os nervos, a gastro, a prócto, precisa voltar mais para os nervos. Voltar não, ir em direção aos nervos. E a obstetrícia precisa entender o papel da inervação autônoma antes e depois da gravidez. Essas três áreas, elas estão devendo muito. O raciocínio precisa mudar completamente. Tem coisas muito, muito, muito marcantes que está por trás de uma simples função muscular ou mesmo facial, porque os nervos, as faces são para proteger os nervos.
e se ela se rompe, muitas vezes os nervos estão juntos. Então, tem que introduzir essa questão da inervação no na questão da gravidez e do parto, e sequelas, estudar isso mais a fundo. Isso pode ser mesmo uma avaliação. Aí eu acho que é uma coisa que dá para avaliar o que você falou, o tempo de expulsão, o tempo de trabalho de parto, a mãe do nenê. É tudo muito variável. As variáveis são muito grandes. Esse é o grande problema de obstetrícia. As variáveis são enormes. Eu acho que o que dá para medir é avaliar bem ela antes. Uma paciente, cada individual. E depois? E aí você vai ver, olha, é comum depois acontecer isso. Então, cuidado, é mais frequente, é onde nós vamos conseguir ter uma noção de epidemiológica dessas sequelas decorrentes, não estou falando só de parto, às vezes a própria gestação. Olha o que o Palma está falando ali, ó. Ele falou que a proctwinning, a gente viu um vídeo de retopexia, que a gente viu os nervos, eu estava com ele mesmo, a gente viu os caras cortando os nervos na retopexia. Ele estava mostrando o vídeo e cortando todos os nervos na retopexia, quando faz aquela secção do espaço pararretal. O Palma, fala aí que você está... Está aberto o microfone dele, Laira? Agora tá, não tá? Agora tá. Não, esse dia foi um dia muito interessante porque era um evento onde o Nucélio falou da pelviologia e da neuropelviologia, e pela manhã e à tarde, na discussão de técnica, tivemos uma demonstração de uma retropexia ventral, e nós estávamos ali vendo o cirurgião e as fibras nervosas visíveis, e como nós não temos o hábito, ou não tínhamos o hábito de pensar desta maneira, simplesmente cortou vários nervos. Eu comentei com a Virgínia, olha que ele não está respeitando os nervos, né? E seria muito fácil. Não consegue enxergar, não consegue ver, não raciocina. É incrível. Mas é aquilo que você mostrou da caravela. Isso, Ricardo, eu estou sendo engenheiro de obra feita, porque eu tinha visto de manhã o conceito e vi a cirurgia à tarde. Provavelmente, se eu tivesse visto o vídeo diretamente, eu também não iria identificar. O meu maior exemplo foi quando eu fazia o Bush, eu nunca via o arco tendino da face pélvica, a linha branca. Depois que eu aprendi a ver a linha branca, todo Bush eu achava a linha branca. Eu digo, eu nunca tinha visto isso aqui antes, como é que pode? Eu não via. E depois, toda hora eu olhava, ela estava ali dos dois lados. Então, o septo retovaginal, uma das coisas que tem um monte de cirurgião quando vai visitar a gente para ver cirurgia, o que eles mais admiram é quando a gente mostra o septo retovaginal. Eu falo, não, nunca tinha visto. Gente, o septo retovaginal existe se você sabe onde ele está, se você faz a dissecção e mostra exatamente. Então, é isso mesmo. Quanto mais a gente aprende, acho que a gente tem que aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, para evitar cada vez mais iatrogenia. A gente tem que fazer cada vez menos, porque a gente fez muita. A gente fez muita iatrogenia. Nós, Sim. médicos, na história, a gente fez muita iatrogenia. Sem dúvida. Mas alguém quer complementar mais alguma coisa? Aqui já são 10 para meia-noite. A Laira quer dormir, tadinha. Não. Com razão. Quase meia-noite. Aqui já é quase amanhã o trabalho. Obrigado, Laira. Eu já vou Obrigada a encerrar meu vocês. microfone, mas agradecendo a você e a todos que nos seguiram. Boa noite. Boa noite, Paula. Virgínia, maravilhosa a apresentação, a discussão. Adorei. Acho que Obrigada, Ricardo. todo mundo é um incentivo e um constante aprendizado. Maravilhoso, está de parabéns, fantástico. Obrigada. Meus residentes querem ir lá ver tua câmera. Eu vou levar todo mundo lá, tá? Está à disposição. Vale mesmo a pena. Foi ótimo. Muito bom. Virgínia, muito obrigada. A aula foi fantástica. E, como eu digo, obstetrícia é uma grande paixão para mim.
E vamos tentar depois falar do pós-parto. Estamos só aqui na gravidez e ainda tem tanta coisa para discutir o que deve ser feito no pós-parto. Então, você volta depois para nós discutirmos. Eu ia começar, como já está tão na gravidez, precisa uma outra aula, um outro encontro para a gente falar do pós-parto e o que fazer com essa mulher depois que exatamente, já depois foram, da lesão. Né? Nós temos que depois cuidar, se não conseguimos prevenir e cuidar durante, vamos ter que dar a assistência para essa mulher no pós-parto. Então, te desafio a voltar para nós falarmos do pós-parto e tudo que nós podemos fazer para ajudar essa mãe. Combinado. Muito obrigada, viu, Laira? Obrigada para todo mundo. Boa noite. Cuidem-se, quem tiver de quarentena. E agora a gente tem que se cuidar. Temos mesmo. Obrigada a todos. Obrigada, doutor Ricardo, sempre ajudando muito. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijinho para vocês. As aulas vão ficar disponíveis, todas as que já foram feitas, na sexta-feira, no canal Doutora Laira Ramos do YouTube. A sua na próxima sexta-feira para dar tempo de editar. E eu vou continuar as conversas todas as semanas. Ainda estou procurando se vai ser quarta ou quinta, o horário ideal para a gente conseguir conciliar Brasil com Portugal, mas deve ficar esse horário, 6 horas aí, 10 horas aqui, e a gente conversa um pouquinho. Beijinho para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau.